tentar ser rápido, igual o meu nome é Enéas. É o seguinte, essa é uma partitura que eu peguei do Bach, e era uma partitura manuscrita, né? E, do meu ponto de vista, ela lembra muito uma escrita assim, que é mais gráfica, mais um desenho do que exatamente um texto. Isso aqui é a escrita dos egípcios, que também era uma escrita bastante gráfica. Depois os fenícios pegaram alguns aspectos fonéticos e criaram um alfabeto a partir daquela dos egípcios. E nisso o alfabeto começou a tomar um pouco de forma. Os romanos colocaram a tal da serifa. Na época do Gutenberg, para passar da letra dos romanos para os tipos, foi um passo razoavelmente simples. Com muitos anos depois criou-se a máquina de escrever, que basicamente é uma reprodução desses tipos da imprensa lá do Gutenberg. E quando, enfim, a escrita chegou para o computador, parece que o passo foi mais ou menos suave. E para a escrita, né, textual, parece que o computador só trouxe benefício. Se a gente voltar agora para isso, que é um gráfico e não é um texto, então a gente tem, desde a época do Bach, até mais ou menos a época em que eu entrei na graduação aqui na Unicamp, que foi lá para 90, 91, quando o computador começou a se popularizar, só tinha esse jeito aí da gente escrever partitura, era na mão mesmo. E então a gente começou a ter a chegada do computador para a gente poder escrever partitura. Sem dúvida nenhuma, a partitura no computador tem muitas vantagens. Você corrige sem rasura, você imprime com alta velocidade, separa as partes, enfim, tem muitas vantagens. Porém, a interface do computador, que é um teclado, ela foi desenvolvida para a gente fazer um input de textos e não para a gente fazer desenho, não para a gente fazer gráfico. Então, por essa razão, eu entendo que a maioria das pessoas que tem dificuldade na hora de aprender a escrever partitura no computador, e mesmo assim, se você tiver que fazer uma comparação entre a velocidade que você faria uma determinada coisa na mão e no computador, em geral, fazer a mão é mais rápido. Talvez até algumas pessoas consigam escrever algumas coisas mais rapidamente no computador, mas quando elas deparam com alguma coisa assim, sei lá, múltiplas fórmulas de compasso, partituras, sei lá, teria vários exemplos onde eu fiz alguns testes assim, e as pessoas sempre acabam travando e a mão a gente consegue fazer bem mais rápido, né? Então a minha questão aí, a pergunta que tem me batido é assim: será que é mais rápido a gente desenhar a partitura com um teclado mesmo? Ou será que vai existir uma interface melhor para a gente escrever a partitura? E para a gente escrever no computador, eu tenho apostado em fazer uma inversão da coisa, que é escrever a música através de texto. Então eu tenho feito muita pesquisa nessa área. No decorrer dessa coisa de escrever a música em formato de texto, eu tive algumas ideias que, enquanto eu estou lendo, essas 8 células rítmicas, quando eu bato o olho nelas, eu já interpreto como um padrão. Então eu comecei a ter assim, alguma ideia de como eu poderia representar esses padrões. E esses não são os únicos padrões que eu posso, que eu uso quando eu estou lendo. Tem padrões melódicos, harmônicos, rítmicos, enfim. Eu estou tentando no meu trabalho catalogar e dar nome para esses padrões, para quando eu estiver trabalhando, escrevendo a partitura em formato texto, eu consiga escrever mais rapidamente, porque eu uso como se fosse recurso de taquigrafia para poder fazer uma abreviação daquilo que eu estou trabalhando. Então, essas são as 9 células rítmicas com as quais eu tenho trabalhado, que eu tenho usado para escrever música brasileira, samba, que é o caso hoje que eu vou mostrar uma música do João Bosco. Essas células rítmicas, quando elas iniciam com uma pausa, que é uma coisa bastante comum, eu simplesmente acrescentei um sinal de menos na frente, então ficou bastante simples de conseguir decorar. E quando elas terminam com uma ligadura, que também pela pesquisa que eu tenho feito, são coisas que aparecem bastante, então eu tenho essas 9 células rítmicas que na verdade se transformam em 36 possibilidades, né, usando o menos e o mais antes e depois. E a partir disso eu tenho tentado desenvolver um software para esse fim de escrita de partitura. Esse software eu coloquei o nome nele de Muzak, porque eu estou trabalhando com música e taquigrafia. E a ideia que eu tenho nele é assim, fazer uma coisa que seja simples para os músicos trabalharem. Então eu queria que, na hora que eu quisesse escrever o título da música, que eu pudesse escrever assim, ó, título igual, eu estou sem tela aqui no meu computador, vamos dizer, essa música do João Bosco, que é o Linha de Passe,
né? Aí a partir disso, de coisas simples como essa, quando a gente for fazer a conversão, que o computador, que deu algum problema aqui, vamos botar uma notinha aqui, tá, uma nota Dó 5. A partir disso, o computador vai pegar esse meu texto e vai gerar uma partitura. Bem, estamos tendo algum problema. Ah, está aqui embaixo. Então a partitura está aqui embaixo. E aí, na hora de escrever esses padrões, então quando eu quero, sei lá, tem uma célula aí que a gente chama na música aí de garfinho, eu botei o nome de célula número 6. Então eu tenho que escrever uma nota Dó, seguida de um Ré, um Mi e um Fá. Dó, Ré, Mi e Fá. Eu estou sem tela no computador, está muito difícil de fazer aqui. Mas vamos ver. Eu estou usando um software com background para me ajudar a trabalhar, e esse software é o LilyPond. Para eu escrever essa partitura simples no LilyPond, eu teria que escrever tudo isso que a gente vê aqui, olha. Que seria assim, alguma coisa bastante difícil para os músicos conseguirem entender. Só que com essa coisa que eu tenho desenvolvido, essa partitura meio que ela se diminui para isso daqui, eu não estou conseguindo enquadrar tudo. Então quer dizer, o garfinho aí que a gente chama, que é a célula número 6, eu só escrevi 6 e ele pega aquelas notas para frente e vai trabalhar com isso. Enfim, a ideia do trabalho é essa. Então, em algum momento, se eu tenho se eu tenho alguma coisa específica que se repete, então, digamos, eu quero 5 vezes a nota Dó, então eu tenho tentado criar sistemas para que isso seja possível. Então, eu quero ver 5 vezes a nota Dó. Vamos ver. Espero que dê certo. Ok, vamos lá. Então tá lá, tenho 5 vezes a nota Dó. E por aí vai, né? Então a minha ideia é trabalhar um pouco com esses padrões. Utilizando o LilyPond, utilizando o meu software, eu escrevi um arranjo de uma música do João Bosco, onde a gente consegue ver que todas aquelas células rítmicas que eu representei lá, elas aparecem aqui nesse arranjo que o Vinícius vai fazer comigo aqui agora. Inicialmente eu escrevi essa música para o trompete e a gente acabou modificando aí, passando para o saxofone. Então a ideia é essa aí. Vamos lá, Davi. Queria agradecer aos colegas todos aí pela paciência, pelas trocas de informação, e queria agradecer bastante ao Tuti aí. O Tuti foi bicho meu aqui na graduação, hoje é meu orientador, e eu fico muito feliz que ele é da área de exatas também, se formou em engenharia elétrica, assim, toca piano super bem. Eu me lembro quando ele entrou aqui, ele fazia a cover de César Camargo e Mariano, era uma coisa que a gente gostava muito de ouvir, de fazer. Então, sempre foi um amigo, né, um amigo antigo, e agora está sendo um super orientador aí, tem me ajudado bastante, conseguimos aprovar juntos aí uns diversos artigos. Eu sei que isso aí é culpa dele. Obrigado, Tuti. E obrigado pro Edu aí das ajudas no PD e tal. Alô, som.
Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, gente.